pessoa da frente. Boa noite mais uma vez a todos os nossos irmãos presentes, né? Os encarnados, os desencarnados, sempre e hoje especialmente com o coração transbordando de alegria por estar aqui na Casa da Prece, né? Que Deus e a espiritualidade bondosa e amiga derrame sempre mais as bênçãos por essa casa de acolhimento e de trabalho tão laboroso, né? E falando em trabalho, eu hoje resolvi começar a falar um pouco da Gênese. Muitos já têm me escutado falar que a gente precisa, né? É momento de arregaçarmos as mangas e realmente sermos os trabalhadores da última hora. E para isso a gente precisa de mais empenho, de mais entendimento, claro que de muita humildade, porque com certeza ainda não somos sabedores de tudo o que é necessário, né, para que possamos nós sermos seres muito melhor do que somos e também para podermos ser e dar exemplos aos nossos outros irmãos, né, sobre a conduta moral que devemos ter diante da nossa caminhada. Porém, relembrando mais uma vez que nós estamos na última semana do Setembro Amarelo, e hoje, por sinal, esqueci o meu lacinho na outra blusa, é importante também, né, nós lembrarmos o quanto é necessário esse conhecimento, esse esclarecimento que a doutrina nos proporciona para que realmente consigamos evitar, né, o pensamento que pode nos levar ao desânimo da vida cotidiana e trazer-nos pensamentos até de tentar extingui-la. Porém, o conhecimento que nós temos, o pouco que conseguimos já entender, assimilar da doutrina dos espíritos, é que a vida continua. E esse é o fato. E esse conhecimento também nos faz e nos dá um empecilho frente, às vezes, a esse pensamento. Porque entendemos, através do que aprendemos, que de nada valerá extinguirmos a vida deste corpo físico, porque nós continuaremos. E os nossos problemas, e as nossas dúvidas, e os nossos medos também continuarão. Nada vai mudar, a não ser a nossa vestimenta carnal, que ficará, né, ou sob a terra, ou por cinzas espalhadas, mas ficarão aqui, né? Da terra vim, da terra voltarei, né? O corpo físico sim, mas nós não. Nós que somos espíritos eternos e que precisamos entender e espalhar, e aí vem a minha primeira fala sobre trabalhadores da última hora. Porque nós precisamos espalhar, como disse Jesus, a boa nova.
né? E como que nós podemos fazer isso? Novamente, entendendo, estudando, aprendendo, apreendendo em nós, né? Em nossa mente, em nosso pensamento e nas nossas atitudes, essa revelação, tanto a do Mestre Jesus, como a do Espiritismo, que é considerada a terceira revelação, né? Depois do Cristo, que foi a segunda, e que nos prometeu a terceira vinda, então, não dos homens, mas dos espíritos. E que, é claro, não devemos esquecer do abnegado trabalho de Allan Kardec e de todos os colaboradores, né, que com ele trabalharam também para codificar todo esse conhecimento que adveio dos nossos irmãos da espiritualidade maior. E o capítulo 1, então, da Gênese, ele fala sobre esse caráter da revelação espírita. Porque se nós não entendermos isso e não conseguirmos revelar aos outros essa certeza, eles não vão entender. O que para nós hoje é muito claro, um dia deve não ter sido, né? Eu não sei aqueles que nasceram em berço espírita, que não foi o meu caso. Eu me lembro que a primeira vez que me apresentaram o livro Nosso Lar, eu achei o maior absurdo, o maior conto de historinhas, e naquele tempo a gente dizia história para o que era verdadeiro e história para o que era um conto, né? Nada verídico. E para mim aquilo foi uma coisa absurda. Onde é que já se viu no céu tendo ônibus, né? Por quê? Porque a gente vinha de uma visão, como muitos ainda advêm, de uma visão de céu, né? Aquela coisa platônica, estacionada, onde só os anjos tocam harpas e a gente nem sei o que fica fazendo, porque anjo nós não somos. Ou a gente ia estar no fogo do inferno queimando ou deitado na nuvem, certo, né? Escutando os anjinhos tocarem. Então, a nossa visão material não tinha cabimento, uma vida estruturada nos céus. Mas Jesus nos disse: a casa do meu Pai tem muitas moradas. E a gente não percebeu isso como deveria. Então, voltando na Gênese, no item 1 do capítulo 1, caráter da revelação espírita, olhem só as perguntas que são feitas. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Sim, porque há, como Jesus, aqueles que acreditaram e seguem os seus ensinamentos, como até hoje há aqueles que não acreditaram que Jesus era a segunda revelação. E aí, imagina acreditar na terceira revelação, que é o Espiritismo. Será que ele foi uma revelação? Neste caso, qual o seu caráter? Por quê? Por que ele é uma revelação? Em que se funda a sua autenticidade? Será que é real isso? Ou alguém inventou? Kardec foi lá de gênio e escreveu essas histórias para nós. É autêntico ou não? Como nós podemos provar isso para os nossos irmãos que têm menos conhecimento? A quem e de que maneira foi ela feita? É a doutrina espírita uma revelação
no sentido teológico da palavra, ou por outra, é, no seu todo, o produto do ensino oculto vindo do alto. Agora já começa a ficar mais próximo do que nós acreditamos. É absoluta ou suscetível de modificações, trazendo aos homens a verdade integral. A revelação não teria, por efeito, impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação? Será que é isso? Será que a doutrina trouxe tudo esmigalhadinho para nós e a gente não precisa fazer mais nada? Só dizer sim? Qual a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Será que dá para acreditar nos espíritos? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diversa da do Cristo já conhecido? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação? E não poderá achar em si mesmo, em sua consciência, tudo quanto é mister para se conduzir na vida? Será que a gente precisa que alguém nos revele? Será que a gente não sabe como deve se conduzir na vida? Sabíamos antes da doutrina? Tais as questões que importa nos fixemos. Sabe por quê? Porque se nós não soubermos responder essas perguntas, é porque nós não entendemos ainda todo o recado da doutrina consoladora. Nós não podemos, não devemos e não podemos ter dúvidas sobre as respostas que deveriam ser dadas a cada uma dessas questões. Porque sim, nós precisávamos de uma revelação, de mais uma, porque o Cristo já tinha percebido isso quando nos disse que enviaria o Consolador prometido, a terceira revelação. Por quê? Porque como crianças, nós, birrentos ainda, batíamos o pé em não querer seguir pelo amor e só e exclusivamente pela dor. Se já não bastasse todo o sofrimento que a humanidade e que nós já temos e tivemos em todas as nossas vidas, nós ainda titubeamos na fé, na certeza de que o amor do Pai é infinitamente bom, poderoso, transformador, que faz com que nós consigamos ter a força inimaginável a nós mesmos. Ou aqui, será que ninguém ouviu de uma voz dizendo: Deus me deu a força que eu não sabia que eu tinha para enfrentar tal situação? Porque se assim não fosse, eu me coloco, né, junto a todas as mães que tiveram os seus filhos levados para o plano
espiritual antes delas. Sempre se falou que era a maior dor que uma mãe pode sentir. É a despedida de um filho, enquanto ela aqui permanece. Imaginam que a dor de uma mãe por um filho é grandiosa. E ela diz, se não fosse Deus, se não fosse a minha fé, eu sucumbiria. E aquelas que já perderam 2, 3 e que aqui continuam? Qual é a força que elas têm? Será que elas nasceram diferentes de nós? Não. Elas são como nós. A única diferença é que Deus mostra a elas a força que cada uma tem dentro de si e que desconheciam. E que por isso continuam a sua caminhada, abraçando e muitas vezes ainda consolando aqueles que não têm essa mesma visão, essa certeza, essa fé na bondade e na força que o Pai habilita a cada um de nós de acordo com a necessidade. Nós ainda precisamos entender mais, estudar mais e entregar mais os nossos medos, angústias, porque Ele ali está. E a doutrina consoladora está no Cristo. E seguir o Cristo é tudo realmente que precisamos. Não há necessidade, quando ele pergunta aqui, de tenhamos que ter uma religião. Não. Precisamos ser religião. Precisamos ser religados ao nosso Pai, porque Ele está ligado em nós. Todo segundo. Mas nós, quantas vezes nos desligamos dele? Então, não é das religiões ortodoxas, não é dos prédios, dos altares que nós precisamos. Nós precisamos da nossa íntima religação com aquele que nunca de nós se desligou. É essa certeza, é essa entrega de que, ao acreditarmos na sua justa e divina lei, que nada colhemos sem que tenhamos plantado, e que assim mesmo tendo escolhido por sementes não tão frutuosas, Ele ainda assim nos dá força para continuarmos a fazermos novas plantações, para que, quem sabe assim, acertemos nas sementes frutíferas e aí possamos colher o doce aroma, o doce sabor de termos feito a coisa certa. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. O que é revelação? Revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu, e é figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida.
Claro que, na verdade, o de desconhecido e talvez secreto, a terceira revelação tenha nos trazido, é a reencarnação como fato, sem dúvida, necessário e real, cientificamente comprovado, principalmente pela inteligência das mesas falantes, já que mesas não falam e nem possuem inteligência. A vida no plano espiritual se torna real e incontestável a partir daquele momento, apesar de já ser conhecida há milênios. Aí a gente vai entrar em outras explicações que eu não tenho tempo hábil para falar. Mas, de certa forma, oculta estava de nós, porque muitos desejavam ter esse conhecimento guardado entre, como se costuma dizer, 7 chaves. Poucos poderiam ter esse conhecimento para dele usufruir do contato com o plano espiritual. Eram muito poucos aqueles que podiam revelar esse dom ou maldição. E com a doutrina esclarece e mostra, através dos ensinamentos, através dos trabalhos cientificamente feitos por Kardec, procurando profundamente a verdade. Não através de um ser humano qualquer, mas através de vários médiuns que puderam realmente comprovar que o que era dito, o que era transcrito por eles, era em qualquer lugar do planeta na existência daqueles anos. A reencarnação, ela foi uma das maiores provas do amor de Deus para conosco. É a chance repetida que Ele nos dá sem impor tempo ou condição para cada um de nós chegarmos à nossa tão sonhada formatura, né, de espíritos elevados e felizes. Mas é incrível que ainda nos tempos de hoje termos dúvidas e não compreendermos a nossa vinda ao plano terrestre como quem manda um filho para os primeiros anos de uma escola. Cada encarnação nossa é a nossa vinda para uma fase educacional terrena e aprimoramento moral de nosso espírito. Aqui nós somos passageiros. Viemos para cá com o propósito de completar o ensino infantil, de completar o ensino fundamental, de completar o ensino médio e assim sucessivamente. Quem quiser levar 1000 anos e conseguir se graduar, ótimo. Quem levar 2, 3, quem é que está contando? Quem é que se importa? Não é assim quando um filho da gente, ou um conhecido,
roda. Não sei se hoje em dia ainda se faz isso nas escolas ou se já estão passando direto, que não é o certo, mas enfim, não estamos aqui para discutir o plano educacional, né? Porém, acontecia das crianças, né, terem que repetir um ano para poder aprender melhor aquilo que não tinham absorvido com propriedade. Teve um tempo que os pais se descabelavam porque viam naquilo uma coisa muito negativa, denegria a família perante os outros, a mania do outro, né? Depois de um tempo a gente começou a entender que nada é perda de tempo, que tudo é ganho, porque o tempo, para nós que somos eternos, é efêmero. É tanto assim que eu hoje, tem hora que eu me lembro da minha juventude, da minha infância, e eu nem consigo entender como é que já passaram 58 anos. Isso não pode. Eu ainda me sinto como quem tivesse 18, meio perdida, meio esperta, tendo que estudar muito ainda para aprender tanta coisa. Então, por que a gente se prende tanto no tempo? Porque a gente ainda não entendeu que a gente não precisa correr, a gente só precisa se esforçar em entender cada lição, cada dever de casa. Porque quando nós viemos para cá, viemos para isso, para aprender, fazer o dever de casa e se tiver correto, ok, esse está passado. Se teve erro, se não foi bem entendido e interpretado ainda a lição, a gente volta a fazer o dever novamente. A professora vai ter que explicar novamente. E quem é a nossa professora? A vida. E é muito incrível porque aqueles que ainda têm qualquer dúvida, né, sobre essas questões de revelação, deveriam parar e fixar um pouco naqueles seres que tantos já vieram e ainda estão vindo e sempre virão, tão iluminados, tão inteligentes. Por quê? Por que tem seres que vêm com uma genialidade muito além de nós? Como será a inteligência daquele que começou a criar toda essa nossa... como é que a gente diz o nome disso? Internet e computadores. Tecnologia, obrigada, faltou a palavra. Eu sou velha, né? Não sou do tempo. Tecnologia. Por que será? Eu não entendo nada. Até esqueço do nome. É tão difícil para mim, eu uso, mas querer entender como é que eu falo aqui e alguém me vê na Alemanha, não tem jeito. É muito para minha cabeça. Não dá para entender como é que eu saio, minha imagem aparece lá. Se não tem nenhum fio, pelo menos, que me ligasse até lá para poder passar pelo fio. Não, a gente vai pelo espaço. Mas eu não saberia fazer isso. Por que alguém vem com esse saber? Será que Deus olha e diz assim? Unidunite? Né? O escolhido foi você. Eu gostei mais dela, ela vou dar inteligência. Para ela, outra eu não vou dar, não. É assim? Isso é Deus onipotente, onipresente, bondoso, amor, Pai de todos. É esse? Esse faria isso conosco?
Ou ele mandaria os nossos irmãos mais velhos, que já aprenderam a lição muito antes da gente, para vir nos ensinar como fazer, para nos dar uma forcinha. É tudo tão natural que a gente não consegue enxergar. E muitos ainda sentem a necessidade de questionar. Porque nós temos isso, né? O ser humano tem a triste mania de dizer: tô tudo tão bom, tô tão feliz que tô até desconfiado. Vocês nunca ouviram esse termo? Quem já não ouviu alguém falando isso, né? Ai, a minha vida tá tão boa que eu tô até desconfiado. Ora, o que a gente pede nas nossas orações? Deus, guarda a minha vida, né? Ai, que alguém me ajude. Ah, Nossa Senhora, seu Patrício, Dona Fulana, né? Aí, quando tá tudo bem, a gente desconfia. Por quê? Ó, homens fracos, sem fé, né? Gente, tá tudo na nossa frente, mas a gente desconfia. Por quê? Porque a única coisa que Jesus nos pediu para fazermos, amar. Ele falou que a gente não precisava nem se preocupar com o alimento, porque Deus supre as aves e jamais deixaria faltar aos seus filhos. Olhando agora o meu marcador de texto, está dito assim: bom julgador é o que sabe julgar. Então, que sejamos, já que meu tempo já se foi, que sejamos bons julgadores de nós mesmos, dos nossos atos e daquilo que Deus nos envia dia a dia através de exemplos, de apoios, de surpresas benditas e que muitas vezes nós não percebemos, porque estamos fixados não na revelação do amor, mas naquilo que as nossas televisões nos trazem como verdade de dor, de sacrifício, de abandono, que não deixa de existir. Mas não é só isso. Nós temos muitos trabalhando em função do bem. Só não precisamos estar divulgando, porque o bem caminha através de exemplos muito mais do que de palavras, e por isso não precisa de anúncios. Que tenhamos o entendimento para seguirmos as revelações ditosas do Mestre Jesus e do Consolador Divino, que é a doutrina dos Espíritos. Que Deus nos mantenha fortes em nossa fé para que consigamos ser dignos do seu amor. Obrigada. Obrigado, irmão.